Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, um relatório divulgado hoje alerta sobre o desmatamento que cresceu no Brasil. A situação mais crítica foi registrada na Amazônia. São 18 árvores derrubadas por segundo. O desmatamento nos diferentes biomas brasileiros aumentou 20,1% em 2021. Pará e Amazonas foram os estados que mais desmataram no ano. Os dados são do relatório anual do MAP Biomas, que integra ONGs, pesquisadores, empresas e entidades de preservação ambiental. Do total da área desmatada em 2021, 59% se concentrou na Amazônia, seguida pelo Cerrado, que respondeu por 30,2% da área explorada, pela Caatinga, com 7%, pela Mata Atlântica, com 1,8% e pelo Pantanal, com 1,7%. A agropecuária continua sendo o principal vetor de pressão do desmatamento, respondendo por quase 97% da área desmatada. A área desmatada em todos os biomas chegou a 42 mil quilômetros quadrados, quase o tamanho do estado do Rio de Janeiro. E o Congresso Nacional entrou em recesso hoje e os parlamentares só voltam a Brasília no começo de agosto. Para o segundo semestre do ano, a expectativa é de menos sessões de votação por causa das eleições em outubro. Após uma semana muito corrida para finalizar importantes votações, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal já iniciaram o período de recesso parlamentar, que vai até o dia 31 de julho. Com a chegada do período eleitoral, a expectativa é de menos sessões de votação em agosto, setembro e outubro. Durante o recesso parlamentar, cabe a uma comissão representativa composta por deputados e senadores zelar pelas prerrogativas do Congresso Nacional e de suas casas, além de exercer outras atribuições de caráter urgente que não possam aguardar o retorno do período legislativo. No retorno do recesso, os parlamentares devem realizar um esforço concentrado para a votação de matérias logo nos primeiros dias de trabalho, na semana de 1º a 5 de agosto. Uma das medidas que devem ser priorizadas pelo Legislativo é a votação do projeto que pretende derrubar o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Também estão no radar as medidas provisórias e projetos de lei, como o que permite o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para comprar mais de um imóvel, e outro que trata do Marco da Ferrovia. Frango, ovos, linguiça. A mesa do brasileiro tem ficado com opções cada vez mais variadas. Mas o motivo não é gastronômico, e sim financeiro. O primeiro semestre de 2022 marcou a mudança de perfil do carrinho de compras dos consumidores brasileiros nos supermercados. Com a alta de preços, a maior procura por um substituto da carne vermelha aumentou. Ovos, linguiça e frango apresentaram um aumento na lista de compras em relação ao mesmo período de 2021. O consumo da carne vermelha tem ficado cada vez mais restrito por conta do aumento de preços provocado pelo câmbio e pela inflação. Os dados são de um levantamento feito por uma consultoria. Foram analisadas informações de cerca de 500 milhões de notas fiscais. Os ovos foram o item com maior crescimento de procura, 1,2 ponto percentual. O produto está presente em 5,7% das compras, e mesmo com alta no preço unitário, que passou de 49 centavos para 54 centavos. O levantamento mostra ainda que o frango avançou meio ponto percentual e é a proteína mais presente nas listas de compras, com 10,8% de frequência. E falando sobre saúde, a partir de hoje, 6 capitais começam a vacinar crianças de 3 a 5 anos contra a Covid com a Coronavac. O anúncio veio depois que o Ministério da Saúde recomendou que estados e municípios ampliem o uso do imunizante para essa faixa etária. Depois do Rio de Janeiro, mais 6 capitais começam a vacinar crianças a partir de 3 anos contra a Covid. Belém, Boa Vista, Fortaleza, Manaus, São Luís e Salvador anunciaram a imunização desse público.
A vacinação de crianças de 3 e 4 anos teve início depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou, no dia 13 de julho, o uso de doses da Coronavac para esse público. Até então, o Brasil só tinha vacina da Pfizer autorizada para crianças com 5 anos ou mais. Em Belém, no Pará, a nova etapa da vacinação fica disponível em UBS, shoppings e 3 hospitais. A expectativa é imunizar 30 mil crianças na capital paraense. Em Boa Vista, Roraima, a Prefeitura informou que as doses da vacina para essa faixa etária estarão disponíveis em 13 unidades básicas de saúde. Na capital cearense, a aplicação das doses nas crianças de 3 a 5 anos começa mesmo sem o Estado ter doses suficientes para a imunização. Em Manaus, no Amazonas, as crianças podem ir a um dos 37 pontos de atendimento para receber a primeira dose da Coronavac. Em São Luís, no Maranhão, a Prefeitura anunciou o início da vacinação para o grupo infantil em um dos 51 postos espalhados pelo município. A vacina também já está disponível em 37 postos de Salvador, na Bahia. O município do Rio de Janeiro continua vacinando as crianças de 4 anos contra a Covid. A partir de quarta-feira, vai ser a vez de crianças de 3 anos receberem o imunizante na capital fluminense. E nos destaques internacionais, vários países se mobilizam contra o aumento de casos da varíola do macaco. Os Estados Unidos abriram centros de vacinação em massa e a União Europeia anunciou a compra de mais doses do imunizante. O Departamento de Saúde da cidade de Nova York abriu 3 centros de vacinação em massa contra a varíola do macaco. E a procura foi maior do que o esperado. Como você pode ver, 9.200 agendamentos acabaram em 7 minutos. É uma demanda significativa. Achamos que temos tecnologia para gerenciar essa demanda, mas, no fim das contas, é mais sobre a oferta. Nova York, que tem mais de 8 milhões de habitantes, viu as contaminações dispararem na semana passada. A Comissão Europeia anunciou a compra de mais de 54 mil doses adicionais da vacina contra a varíola do macaco. Com esta nova compra, o número de doses para o bloco passa de 163 mil. A Europa é a região mais afetada do mundo pela varíola do macaco, com mais de 7 mil casos confirmados em 14 de julho, segundo dados do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças. O Comitê de Emergência da OMS deve se reunir na quinta-feira para determinar como controlar o surto. E olha só, a União Europeia debate nesta segunda-feira novas sanções contra a Rússia pela invasão da Ucrânia. O bloco busca pressionar a Rússia a liberar os portos ucranianos. Os ministros das Relações Exteriores avaliam em Bruxelas várias propostas, entre elas uma da Comissão Europeia, que recomenda proibir a compra de ouro da Rússia. Ao chegar na reunião, o chefe da diplomacia do bloco europeu, Josep Borrell, reiterou o chamado para que Moscou desbloqueie os portos ucranianos e permita a exportação de milhões de toneladas de grãos. Espero e creio que tenho uma esperança que esta semana seja possível chegar a um acordo para desbloquear Odessa e outros portos ucranianos. A vida de milhares, dezenas de milhares de pessoas depende desse acordo. Não é um jogo diplomático, é uma questão de vida ou morte para muitas pessoas. It's some issue of life and death for many human beings. Os ministros também devem se pronunciar sobre o desbloqueio de uma quinta parcela de 500 milhões de euros de um plano para financiar equipamento militar e armas para a Ucrânia. Na Ucrânia, os combates mais intensos ainda se concentram na região mineradora e industrial do Donbass, no leste do país. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo início de semana para você. Obrigada pela companhia.